Olá pessoal, voltamos para mais um bloco do Momento Jurídico pela Via Mídia TV, canal 26 da NET, pelos aplicativos de aparelhos Android e iOS Via Mídia TV. Agora vamos falar sobre os bloqueios dos aplicativos de conversa e bate-papo que aconteceu recentemente e o risco que o Facebook sofreu com a recente tentativa de bloqueio da sua rede em razão do descumprimento de uma ordem judicial. Nós não vamos tratar aqui da força ou não das ordens judiciais, vamos apenas tratar dos reflexos que a ausência, ainda que por um tempo pequeno, tem e as consequências que tem você ficar como sociedade, como usuário, sem esses aplicativos. Voltamos agora então aqui com nossos convidados para tratar desse tema tão polêmico que é os comportamentos nas redes sociais, a exposição. Falamos no primeiro bloco sobre a Lei Carolina Dickmann, que criminalizou a conduta de hackear dispositivos móveis para obter as informações e dados invioláveis dos usuários. Mas agora vamos falar sobre os aplicativos. Vamos conversar primeiro com Maiara, que está aqui ao meu lado. Eu quero saber de Maiara, quais são as consequências, Maiara, para você como usuária de aplicativos de bate-papo? O que é que você acha que você e seus colegas e amigos e familiares sofreram com o recente bloqueio de aplicativos de celular que permitem a conversa instantânea? Então, particularmente, acredito que quem mais sofreu com o bloqueio foram as pessoas que usam para fins profissionais. Particularmente não uso, mas tenho uns colegas que usaram e que sofreram bastante, que perderam vendas e acabaram sendo prejudicados por conta do bloqueio. Eu queria saber dos doutores se existe algum mecanismo, se existe algum estudo que eles passam a olhar pela parte dos profissionais e não apenas pelo fim profissional, pelo fim da lei mesmo. Maiara, você sabe e telespectadores, vocês sabem que recentemente houve 2 bloqueios de aplicativos de conversa e esses bloqueios, segundo pesquisadores, atingiram até um percentual significativo do PIB. Eu vou até perguntar ao professor, nosso consultor técnico aqui presente, essas consequências que até Maiara perguntou agora e essas consequências materiais. Como fica isso, professor, em relação às consequências materiais? Bem, em realidade, o que acontece na hora de um bloqueio de um aplicativo? Nós temos efetivamente que realizar um balanço entre as liberdades individuais e a segurança da população. Foi isso que foi feito nos 2 casos recentes de bloqueio das redes sociais de mensagem instantânea, onde você tinha a utilização dessas redes para a prática de atos delituosos, de tráfico, enfim, e a liberdade de comunicação da população. Então, isso é uma dificuldade que o operador do direito tem na hora de aplicar a lei. Precisa se pensar, sim, se vai atingir uma parcela significativa da população, se isso vai gerar prejuízos econômicos, mas também a gente não pode deixar que isso acabe por permitir a continuidade de práticas que se utilizam dessas ferramentas para se tornarem mais invisíveis para a justiça, por assim dizer. Então, realmente, é uma questão muito problemática a gente conseguir pesar, colocar esses 2 pesos na balança. E, principalmente, a gente fala o caso mais recente, o quase bloqueio do Facebook, aí já foi uma questão um pouco diferente que decorreu de uma decisão da Justiça Eleitoral. Realmente foi o descumprimento da lei eleitoral. Mas eu acho que o que a gente pode tirar de mais importante com relação a esses bloqueios não é nem a questão do bloqueio em si, mas a questão da dependência de toda a população de uma ferramenta. A gente pode pensar que pessoas deixaram de realizar negócios porque dependiam daquela plataforma para fechar negócios. E será que nós estamos prontos? Será que nós estamos realmente tão dependentes a ponto de depender de apenas uma plataforma? Não tem algo de errado nisso? Essa plataforma é gratuita hoje, mas amanhã ela pode ser paga. E pode ser muito cara, a ponto de que ninguém possa aqui no Brasil pagar por ela. Então é justo a gente ficar dependendo apenas dessa? Ou a própria população brasileira também deve se atentar e buscar outros meios, outros aplicativos para garantir uma continuidade dos seus serviços? Eu acredito que é importante também a gente ter conhecimento. Eu não sou técnico, mas eu acredito que existam outros, até os telespectadores sabem que existem outros aplicativos similares. Mas foi criada realmente, como o professor falou aqui, uma dependência, né,
de alguns aplicativos, seja por tendência do momento, seja por uma campanha publicitária, né? Mas a questão da lei eleitoral realmente também é uma questão muito grave, né? Você envolve várias esferas e camadas do direito, né? A questão da ponderação dos interesses. Mas, do ponto de vista econômico, o que é que a gente pode extrair disso? Porque, às vezes, tem empresas que têm 100, 150 vendedores dependendo desses aplicativos para concretizar suas vendas. Como é que o senhor vê uma forma de conciliar um bloqueio geral de um bloqueio parcial? Eu não entendo da parte técnica, mas o que é que o senhor acha disso, doutor? Infelizmente, o bloqueio parcial ele seria ineficaz por completo. Ele não teria realmente a eficácia que um bloqueio total tem, porque a gente não consegue sequer segmentar de onde está partindo a nossa conexão. Apenas para vocês terem uma ideia. Hoje, estamos aqui conectados na rede celular. A nossa rede celular, a maioria das operadoras aqui de Sergipe, estão ligadas a operadoras da Bahia. As nossas redes de telefonia fixa e internet estão ligadas aqui em Aracaju. Mas dependendo do nosso provedor, estamos ligados no Rio de Janeiro. Então, como é que seria feito esse bloqueio? O bloqueio da linha fixa poderia atingir aqui Sergipe, mas aí o usuário da linha móvel não estaria bloqueado porque ele está conectado ao Rio de Janeiro. Então, esse bloqueio regional realmente é muito complicado. E eu acho que o que vale mesmo, a lição que fica é essa, é pensar nessa dependência de uma ferramenta. Será que nós temos uma empresa de 150, 200 pessoas depender de uma ferramenta só? É muito perigoso. É perigoso para o negócio da empresa. Realmente, a gente vê que as pessoas tiveram prejuízos grandes prejuízos, mas a gente pensar, é um estado de sítio. Se a gente pensar no estado de sítio, é similar ao que está acontecendo. Então, atrocidades acontecem dentro das redes sociais, a gente não percebe isso porque estamos do lado bom da rede social, vendo somente nossos amigos, mas atrocidades acontecem que demandam medidas urgentes muitas vezes. Então, é algo a se pensar, as empresas têm que tomar esse cuidado. Eu acho que é uma coisa que o proprietário da empresa tem que pensar muito bem, não depender de uma só ferramenta, diversificar seu leque para garantir que não vai sofrer um dano, um prejuízo tão grande por uma ordem judicial que partiu de um caso lá do outro lado do país. Muito bem, Afonso. Eu queria saber agora de Maiara, o que é que ela acha, se ela na prática, Maiara, se você consegue ter algum controle do que você posta, o que não posta, tem alguma medida que você toma no dia a dia para você evitar que algumas coisas aconteçam, porque às vezes a pessoa pode até, como telespectador também, ele pode não estar prestando atenção no momento e sem querer publicar uma foto que está no álbum pessoal dele e aí, depois que a pessoa faz um print, que é a cópia daquela imagem na tela do aparelho, não tem mais como você ter controle. O que é que você tem alguma medida que você toma no seu dia a dia, que você tem algum cuidado, em especial olhar o que você posta? Você separa a minha vida profissional, a minha vida pessoal? Então, não temos como ter controle do que postamos, até porque depois que posta, a gente perde totalmente o controle, não é isso? Então, o que eu posso fazer para minimizar essa publicidade é botar o sistema no privado, limitar ao máximo a quantidade de pessoas que visualizam e tentar não postar coisas muito pessoais, porque cada um pode ter um posicionamento e a partir de então gerar polêmicas, então eu tento me privar disso e acredito que é a melhor forma de se proteger. Bom, pessoal, a gente viu aqui que nossos convidados, o professor Afonso Oliva e a nossa querida advogada Maiara Carvalho, nos mostraram alguns pontos que também eram dúvidas suas, que eram como eu me exponho, o que fazer nas redes sociais, como eu tenho que agir, o que é que a lei diz sobre isso. É um tema que a gente se estenderia aqui por horas falando só de crimes virtuais e do que expor e o que não expor, mas a gente conseguiu ter um panorama de como a vida nas redes sociais, o que você deve postar, alguns cuidados que você deve ter. E agradecemos a companhia de vocês em mais um Momento Jurídico, com transmissão pela Via Mídia TV, canal 26 da NET, viamídia.tv.br. Nossos agradecimentos. Até a próxima, até o próximo Momento Jurídico.
com João Fernando Salviano e mais convidados. Obrigado.